Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo aqui pro meu canal. E hoje eu trouxe uma palavra pra vocês, assim, que tocou muito no meu coração. E eu venho estudando a Bíblia, né, do início da Bíblia ali, no capítulo de Gênesis, tô acompanhando aí. Uma coisa que eu não tinha o costume de fazer antigamente, tá? Confesso pra vocês. Inclusive, depois eu vou ver se eu trago um vídeo explicando pra vocês muita coisa que aconteceu na minha vida e que literalmente o Senhor me desfez por completo pra me refazer de novo. Como se diz, né? Estou na mão do oleiro, né? Um vaso que está passando pelo processo aí de renovação. Inclusive, se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Quem sabe você também não passou ou está passando pelo mesmo processo que eu, né? Bom, bora pro vídeo. Antes de tudo, deixa seu like pra me ajudar. Compartilhe já essa palavra com pelo menos 5 pessoas. Vamos semear aí a semente do Senhor. Lendo Gênesis, o capítulo de Gênesis, uma coisa que me mexeu muito comigo foi sobre a história de Noé, né? Todo mundo sabe que veio o dilúvio, né? Que o Senhor amaldiçoou a terra a partir do momento que ele viu e ele se arrependeu de ter, né, criado o homem. Tudo aquilo aconteceu e ele amaldiçoou a terra mandando o dilúvio. E é onde tem a história de Noé, que foi o único homem que ele viu que havia bondade ainda no coração. Por que essa história me pegou? Eu ainda estou lendo ela, mas o porquê que algo me intrigou tanto? A partir do momento que eu entendi que Deus, ele amaldiçoou a terra e tudo o que havia sobre ela. Só que o amaldiçoar de Deus é uma justiça, é uma forma de justiça. Por que eu falo isso? Porque Deus, quando ele se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito tudo aquilo que ele fez, foi porque ele viu que por mais que ele fez, o mal dominou. O mal entrou. Ali, quando Adão comeu aquela fruta, acabou, né? Deus tinha dado tudo de bom pra ele e a única coisa que ele não poderia fazer, ele fez. E nisso, o que me intrigou nisso tudo foi saber que por mais que Deus amaldiçoou a terra e acabou com tudo, o pecado ainda estava ali. O que eu quero dizer com isso? Por que eu falo que Deus ele é justo e o amaldiçoar de Deus é justiça? Porque quando o Senhor amaldiçoou e exterminou com tudo, de toda forma, uma coisa que não deixou de existir foi o pecado. Porque vocês poderiam muito bem parar e pensar, não, mas se Deus acabou com tudo, se Deus trouxe o dilúvio, é como se Noé voltasse para o jardim do Éden. Assim que o dilúvio passou e tudo iria se iniciar através de Noé, ele poderia ser como se fosse um Adão da vida. Porque tudo iria se iniciar novamente ali, porque era a vontade do Senhor. Por mais que Deus exterminou tudo, acabou com tudo, uma coisa não foi exterminada, o pecado. Por quê? Quando o Senhor criou o Jardim Éden, ele deixou todas as regras claras para o teu filho. E uma só ele não poderia fazer. E Deus não explicou totalmente o motivo, mas Deus já havia deixado claro, da árvore do bem e do mal não podereis comer. Ele já deixou claro que daquela árvore existia um mal. Então, quando Adão comeu, ele já sabia, né? Então, por que Deus, quando ele amaldiçoou a terra, ele foi justo? Porque ele iniciou uma nova história para a humanidade, mas ele foi justo a partir do momento que o pecado se manteve. Porque ele não poderia voltar atrás daquilo que ele disse para Adão: não comereis da árvore do bem e do mal. Então o pecado se manteve. Inclusive a história de Noé, para quem conhece, e eu tô aqui me aprofundando cada vez mais, a gente sabe que muita coisa ruim acontece. Então quando o Senhor criou uma nova história para a humanidade, a história de Adão sempre ficou e sempre vai ficar. Então o pecado se manteve entre nós. Só que lá no capítulo 8, no versículo 21, diz assim: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é o mal o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. O Senhor, o que ele quis dizer aqui? Eu não vou exterminar tudo novamente. Eu não vou acabar com tudo novamente. Por quê? Noé ofereceu os melhores holocaustos, que subiu como incenso maravilhoso para o Senhor. E ali o Senhor, então, disse que não irá exterminar a terra novamente. Tem aquela pergunta, vou deixar uma pergunta aqui no ar para todos. Será que o nosso tempo, nosso século, nossos dias, hoje em dia, está pior do que antes do dilúvio? Ou está mais ou menos? Ou aquela época foi pior do que é hoje? Fica essa pergunta no ar para vocês, porque quanto mais o tempo passa, nós sabemos que mais se piora a situação.
Mas Deus, ele poderia muito bem mandar um outro dilúvio para a terra, para acabar com todo esse mal que está acontecendo, que nós estamos vendo. Nós temos tantos livramentos 24 horas no nosso dia porque o mal está por todo lado. E Deus poderia muito bem mandar um próximo dilúvio, mas não. Quando ele falou para Noé, não irei exterminar essa terra novamente e nenhum ser vivente, por causa de tudo que aconteceu, dos holocaustos que Noé ofereceu para o Senhor, ele deixou claro isso, não vou acabar com a terra novamente. Mas, lá no versículo 22 diz assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Acredito eu que o Senhor quer dizer o que aqui? Não vou acabar com a terra novamente, mas também não vai deixar de existir o bem e o mal, porque o mal entrou sobre a nossa geração, porque Adão comeu da árvore do bem e do mal. O que ele não poderia fazer, aquela desobediência lá atrás, gerou todo esse caos para nós, para a nossa geração. Então, quando o Senhor veio, ele exterminou a terra, né? Vamos dizer assim, exterminou tudo, manteve só Noé, sua família, e as mulheres, os seus filhos ali, e vários animais vivos. Dali se iniciou uma nova história, mas uma nova história com pecado ainda sobre a geração. Porque Adão comeu, a desobediência nasceu e é onde nós estamos na nossa maior luta hoje em dia, que é sobre obedecer a Cristo. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, que vem para nós como cristãos também, que estamos na caminhada, por mais difícil que seja, a gente sabe que existe entre o bem e entre o mal, mas se nós mantermos sobre obediência, assim somos seguros e protegidos por Cristo. No capítulo 9, no primeiro versículo, diz assim, a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então é onde eu falei, ali se inicia uma nova história, o Senhor permitiu com que Noé vivesse, onde vai existir gerações e gerações e aonde chega cada um de nós aqui hoje em dia. Mas deixando claro, se iniciou uma nova história, mas essa nova história vem com o pecado. O pecado existe ainda sobre nós. Quando Deus amaldiçoou a terra e exterminou todos os seres viventes dela, a única coisa que ele não retirou sobre o mundo, sobre a terra, foi o pecado. Porque ele não volta atrás daquilo que ele diz. O Senhor é justo. Por isso que eu digo que o amaldiçoar do Senhor é uma forma de justiça. O nosso Deus, ele é justo. Então, quando Adão comeu aquela fruta do mal, o mal entrou. Deus poderia acabar com isso? Poderia, mas ele não volta atrás do que ele diz. Amém? Então, hoje eu quis compartilhar essa palavra com vocês porque eu achei uma coisa tão assim... Sabe, a gente começa a ler a Bíblia de uma forma com vontade. É diferente de você pegar e falar, eu tenho que ler a Bíblia, do que eu vou ler a Bíblia e entrar na história. É totalmente diferente. E é onde veio essa história que mexeu comigo, que eu parei e perguntei, mas se Deus exterminou a terra, todos os viventes, manteve somente Noé, por que talvez ele não exterminou o pecado e iniciou a história de Noé como se fosse um exemplo, um Adão, num novo Jardim Éden? Né? Mas por quê? Porque ele é justo. Ele não volta atrás daquilo que ele diz. Ele não desfaz as regras que ele propõe. Ele é o justo juiz e que ele bate o martelo quando for necessário. Se for para condenar ou se for para libertar. Deus é Deus. Amém? Então fiquem com essa palavra aí de hoje. E assim, gente, vamos seguir essa jornada aí de entrar na história da palavra de Deus. Vai vir dúvidas, é gostoso ter dúvidas. E pedir o Espírito Santo de Deus para nos guiar e para nos trazer resposta, lembrando que tem muitas coisas que não convém a nós a entender, porque é mistério de Deus. Aguardem aí o próximo vídeo, eu estou muito empolgada, porque a história, assim, eu lendo a Bíblia agora tá uma coisa muito gostosa, e eu fico perguntando para Deus, mas por que isso acontece? Mas por que isso? É aquela coisa, né? Então deixa seu like aí para me ajudar e lembre-se, compartilha, vamos semear essa palavra aí com mais pessoas, amém? Já se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e... fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!